Presidência da República, Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Parte especial Livro I do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença, Título I do Procedimento Comum, Capítulo I Disposições Gerais, art. 318. Aplicar-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplicar-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Capítulo 2 da petição inicial, seção I dos requisitos da petição inicial, art. 319. A petição inicial indicará, o juízo a que é dirigida, segunda, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Terceira, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Quarta, o pedido com as suas especificações. V. O valor da causa. Sexta, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Sétima, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Primeiro, caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Segundo, a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Terceiro, a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Seção 2ª do pedido, art. 322. O pedido deve ser certo. Primeiro, compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Segundo, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Art. 323. Na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Art. 324. O pedido deve ser determinado. Primeiro, é lícito, porém, formular pedido genérico, e, nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Segunda, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Terceira, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Segundo o disposto neste artigo, aplicar-se à reconvenção. Art. 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo.
Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Art. 327. É lícita a acumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Primeiro são requisitos de admissibilidade da acumulação que, os pedidos sejam compatíveis entre si. Segunda, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Terceira, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Segundo, quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Terceiro, o inciso I do primeiro não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o art. 326. Art. 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Art. 329. O autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Segunda, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplicar-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Seção 3ª do indeferimento da petição inicial, art. 330. A petição inicial será indeferida quando, for inepta. Segunda, a parte for manifestamente ilegítima. Terceira, o autor carecer de interesse processual. Quarta, não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Primeiro, considera-se inepta a petição inicial quando, lhe faltar pedido ou causa de pedir. Segunda, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Terceira, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Quarta, contiver pedidos incompatíveis entre si. Segundo, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Terceiro, na hipótese do segundo, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Primeiro, se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Segundo, sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334. Terceiro, não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.